Amém? Aleluia. Pode tomar o seu assento, você que está aqui, presente. Que Deus abençoe você. Você que está nos acompanhando aí pela nossa transmissão. Que Deus possa nessa noite estar falando com você, aí onde você está. E nós poder estar aqui hoje reunido no nosso segundo culto, né, presencial, depois de aproximadamente mais de 40 dias, podemos retornar com bastante cautela, bastante regras para nós cumprir, mas importante é que estamos aqui de novo, né? Estamos aqui para nós adorar a Deus e respeitando, é claro, as normas, né, de segurança que foi nos passado. E é um pouco estranho ainda, a gente não acostumamos ainda com isso, porque a nossa identidade é nós estar junto, nós estar perto, nós estar abraçando, nós estar nos reunindo, nos confraternizando. Então estamos vivendo um tempo bem difícil para nós até acostumar. Para algumas pessoas não estranha muito, porque tem algumas pessoas que não têm como costume de conviver junto, né? A pessoa já é meio isolada, gosta de viver sozinho. Dessas pessoas já não estranham, mas para quem vive, tem momentos de convívio, está junto, gosta de estar perto, gosta de estar em comunhão com os irmãos, então é muito difícil, né? Então para aquelas pessoas que já estão acostumadas a ir na igreja, só para ver Jesus e não se importar com os seus irmãos, aí está tranquilo, né? Mas eu creio que para nós está fazendo muita falta o abraço, os nossos momentos de confraternizar, de nós estar junto e assim por diante. Mas estamos aí aguardando em Deus, não estamos esperando no homem, porque o homem não tem a resposta que nós procuramos. Estamos esperando em Deus e ver como vai terminar tudo isso. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Estão felizes? Dão glória a Deus, estão aí, gente? Amém, aleluia. Não é por causa de massa que não vai impedir de você glorificar Deus, de você dizer amém, de você dizer aleluia, de você glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, faça o teu culto nessa noite, faça o teu culto de adoração a Ele, oferece o teu melhor culto ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Parabéns aí para todas as mães, né, que estão aqui presentes, você que está nos acompanhando também na sua casa. É um dia muito especial. Na verdade, o Dia das Mães precisaria ser considerado todos os dias, né? Mas infelizmente, muitos só lembram de dar um presentinho para a mãe na época do Dia das Mães, né? Mas enfim, então que Deus abençoe a sua vida, você que é mãe, que Deus abençoe, e você que ainda não é mãe, mas que tem um sonho, né, de ser mãe, que Deus possa visitar você, que Deus possa te abençoar e te dar esta graça de você ser mãe, que no próximo ano você já possa estar aí comemorando aí também este dia, amém? Eu quero, antes de tudo, ainda nós temos a ceia, temos um momento de ceia aqui para nós participar junto. Eu quero compartilhar uma breve palavra com vocês. Abre a tua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, livro de 1 Samuel, no capítulo 4, você que está na sua casa, que talvez ainda não preparou aí a sua ceia, seu suco, seu pão, para você participar com a gente, prepara aí para você junto com a gente participar. Nós temos aqui espaço, irmãos, para 50 pessoas aqui, nós acolher aqui nos nossos cultos, né? Mas pelo visto a gente está vendo, está percebendo que tem muitas pessoas que ainda estão retraídas, com medo de sair de casa para vir para a igreja. O que me assusta, o que fico meio pensativo, é que as pessoas têm medo de vir à igreja para adorar a Deus, mas aí a pessoa pode compartilhar a vida dela corriqueira do dia, a semana toda, mas enfim, então você que quiser cultuar com a gente, pode vir tranquilo, cultuar sem medo. Estamos aqui seguindo todas as regras, todas as normas, direitinho. Temos aqui álcool em gel à vontade, para nós adorar a Deus também, e ficar celebrando o Senhor junto aí com seus irmãos. Então fique à vontade, não fica em casa por medo, porque é bom ter cautela, é bom ter, muitas vezes ter certas prevenções, mas não deixa o medo, não deixa o pânico tomar conta de você e te isolar. Essa é a minha preocupação, que de repente como que você vai estar depois que tudo isso passar? Como é que vai estar a sua fé? Como é que está a tua convicção? Como é que estará a tua vida com Deus? Estará bem ou estará mal? Esta é a pergunta, esta é a preocupação que a gente tem como pastor hoje, né? Porque a gente vê esse distanciamento social não pode distanciar você
da presença de Deus, né? Não pode distanciar você da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também da comunhão com os irmãos, né? Então, fica aí, toma cautela, sim, mas busque o Senhor de todo o seu coração, esteja ativado dentro de você a chama do Espírito Santo para você estar adorando a Deus, né? Está adorando o Senhor, e pode ter certeza que aqui na igreja, talvez é muito mais seguro talvez de quando você vai no supermercado, né, fazer a sua compra, quando você vai para a sua empresa trabalhar, pode ficar tranquilo, porque aqui nós estamos seguindo as normas tranquilamente. Então só para você ficar em paz aí e poder vir cultuar com a gente no próximo domingo, estar com a gente para celebrar o Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo 4, eu quero ler uma palavra com vocês, capítulo 4, versículo 1, que nos diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Diz amém. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus. E se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Feque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Amém? Com essa leitura, eu quero pensar um pouquinho com vocês, rapidamente, não quero me estender muito, mas eu quero só o tempo necessário, é claro, porque para você poder ter um entendimento, a gente precisa às vezes tomar um pouquinho do seu tempo e você ter um pouquinho de paciência, para poder ouvir aquilo que nós temos para compartilhar com você e liberar sobre a tua vida, né? Então essa passagem está declarando aqui, está contando, está relatando algo bem interessante, em relação de uma grande batalha que Israel estava vivendo com os filisteus. Uma grande batalha que Israel vivia praticamente em guerra. Os filisteus foram inimigo declarados a Israel. Os filisteus sempre foram e nunca tiveram conseguido fazer aliança, porque em outras nações muitas vezes guerreavam por um longo tempo, mas depois faziam aliança e viviam em paz. Os filisteus foram uma nação que sempre viveu em guerra com Israel, era inimigo declarado de Israel. Então deixa eu dizer um negócio para você nessa noite, pensando nisso, né? Que como os filisteus eram inimigos declarados, inimigos que se declararam realmente inimigo de Israel, Israel não precisava ter muito medo deles, porque sabiam que eles eram seus inimigos, né? O grande perigo era para Israel, irmãos, fazer aliança com algumas nações, não sabendo, não tendo certeza se essas nações realmente tinham aliança com Israel. Porque o grande perigo não é aquele que se declara seu inimigo, mas é aquele que finge ser seu amigo. Então esse é o mais perigoso de tudo. Então Israel estava em constante batalha com os filisteus. Israel estava em constante batalha com os filisteus. E aqui agora, nesse cenário que nós estamos aqui diante, Israel tinha todos os requisitos, todos os argumentos, eles tinham todos os equipamentos de guerra, tinham um grande número de soldados, mas porém, eles não tinham a presença de Deus que estava com eles. Eles tinham todos os símbolos que uma nação poderia ter, e eles tinham tudo isso. Eles tinham um grande exército, um exército temeroso eles tinham, porém não tinham a presença de Deus. Agora aqui eles tinham um profeta chamado Samuel que estava entre eles, porém eles não tinham a presença de Deus.
Eles tinham também sacerdotes que estavam com eles, mas eles não tinham a presença de Deus. Eles tinham também uma promessa de Deus sobre a vida deles, mas ter a promessa de Deus não significa que nós estamos com a presença de Deus. Eles tinham uma longa fama, eles tinham fama de vencedores, eles tinham um nome que todo mundo temia pelos acontecimentos que houve no Egito, como foi citado aqui já hoje no início desse culto. Como você conhece a história, o que Deus fez na nação do Egito para destruir uma nação inteira para salvar o seu povo de lá. E essa fama ela atravessou gerações. Passou-se anos, passou-se vários e vários anos, mas a fama de Israel ainda continuava. Então eles eram um povo famoso. Quando os inimigos deles vinham guerrear contra eles eram receosos porque eles sabiam que a fama de Israel, eles tinham a fama de ter um Deus que lutava por eles, um Deus que descia do céu no seu arraial e guerreava as suas guerras. Então era essa fama que Israel vinha trazendo consigo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, que ter um nome somente não resolve. Ter a fama, ter o nome de que está vivo, mas estando morto não adianta. E deixa eu pensar um pouquinho, Deus me fez eu refletir um pouquinho em relação a isso, em relação à igreja dos nossos dias de hoje que nós estamos vivendo. Israel, irmãos, tinha uma linda história para contar. Tinha uma história linda para contar para os seus filhos, tinha uma história bonita para contar, para quem quisesse, para quem sabe esclarecer para os seus adversários quem eram eles. Mas por eles já tinham perdido a essência de Deus, a presença de Deus não estava mais ali. Eles tinham os símbolos da presença, mas não tinham mais a presença de Deus. E Deus me fez eu pensar esta semana em relação a esta palavra, tem mexido muito comigo nesses dias, em relação a isso, trazendo para os nossos dias hoje, em relação à igreja de Deus, porque muitas vezes nós como igreja, nós como cristãos, nós estamos tendo todos os símbolos da presença de Deus. Estamos tendo todos os requisitos, temos um modelo de culto, temos estratégias de crescimento da igreja, se inventa tanta coisa hoje para atrair a atenção das pessoas, para que os espectadores venham assistir um culto, venham para receber uma bênção e assim por diante. Mas irmãos, ter somente símbolos da presença de Deus, não vence batalha com símbolo. Nós ter uma bandeira hasteada dizendo que quem é o nosso exército e que exército nós somos, não resolve isso. O que resolve, o que muda, o que transforma, o que nos traz vitória para as nossas vidas é a presença de Deus. E talvez seja isso que está faltando hoje na igreja que nós estamos vivendo nesses dias. Não estou falando aqui da nossa comunidade somente, mas estou falando da igreja de Cristo no modo geral. Também não estou aqui, quero que você entenda, não estou aqui para bater na igreja, não estou aqui para espancar a igreja, mas estou aqui para esclarecer e trazer uma palavra de direcionamento para a igreja, para que nós possamos ficar atentos, porque às vezes nós nos envolvemos só com os símbolos da presença de Deus. Porque a presença de Deus, irmãos, eu não atraio a presença de Deus quando eu canto um hino bonito, eu não atraio a presença de Deus quando eu prego uma mensagem empolgante. Eu não atraio a presença de Deus quando eu oro, eu não atraio a presença de Deus quando eu leio a Bíblia, eu não atraio a presença dEle, mas eu atraio a presença de Deus quando eu vivo o que eu prego, quando eu vivo o que eu canto, quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu obedeço aquilo que eu leio, senão tudo isso não passa de símbolos da presença de Deus. A religião, ela nos ensinou a ter símbolos, a gerar símbolos. Nós temos lá, quando batizamos, temos um cartão de membro, temos uma credencial de pastor, temos lá uma Bíblia, temos a ceia como um símbolo, temos lá um óleo ungido para nos ungir quando estamos doentes. Tudo isso são símbolos. Às vezes nós temos uma liturgia do culto, como o culto começa, como o culto termina, como as coisas vão, o estilo de roupa que depois que você batiza precisa usar, o estilo de cabelo que você precisa usar, a forma que você precisa viver. Temos todos os símbolos, mas está faltando para a igreja nesses dias é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes nós perguntamos por que estamos perdendo a batalha, por que nós estamos encurralados com medo de tantas coisas, por que tanta coisa ruim tem acontecido na minha vida, na minha casa, na minha família, para que tantas derrotas, para que tantos fracassos, se eu estou seguindo os protocolos que me ensinaram.
Me ensinaram a ofertar, eu oferto. Me ensinaram eu dizimar, eu dizimo. Me ensinaram a ungir com óleo, eu unjo. Me ensinaram eu ir à igreja fazer uma campanha, eu vou fazer a campanha. Me ensinaram que eu tenho que jejuar, eu jejuo. Mas mesmo assim eu estou perdendo. Pastor, mas o jejum não atrai a presença de Deus. Não, o jejum não atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é a minha obediência. É a minha obediência no regulamento da palavra de Deus. Se eu não obedecer à palavra de Deus, não vai resolver nada. Israel estava vivendo uma vida de caos nessa época aqui. Eles tinham todos os símbolos, eles tinham fama, eles tinham uma história, eles tinham uma bandeira do Senhor dos Exércitos. Eles tinham um exército, eles tinham sacerdotes, eles tinham profetas, e eles tinham a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus. Essa arca era um caixote de madeira que se carregava nos ombros do sacerdote, e era um símbolo da presença de Deus. Quando esta arca estava no meio do povo, significava que a presença de Deus estava ali. Só que Israel tinha ficado só com os símbolos, irmãos. Entenda isso, igreja. A presença já tinha saído de Israel. A presença de Deus não estava mais entre eles. Eles tinham ali todos esses requisitos que eu falei, e tinham também a arca, que simbolizava a presença de Deus. Porém, era um símbolo, mas Deus não estava mais entre eles. Aí esta é a pergunta que o Espírito Santo fez ao meu coração e faz ao seu coração nessa noite. Será que nós não estamos somente com os símbolos da presença de Deus nesses dias? Será que nós não estamos somente por que Deus permitiu tudo isso acontecer, inclusivemente com as igrejas? Para muitas pessoas isso é algo normal, mas para quem é espiritual, irmãos, o que está acontecendo hoje não é normal. É algo, não é somente um problema físico, um problema natural que está acontecendo, mas tem muito mais a ver com o espiritual, o que está acontecendo. Isso que está acontecendo, esse vírus, é um vírus que está matando, é algo físico, que está atingindo o físico das pessoas. Mas pare um pouquinho e pensa, isso também está atingindo no mundo espiritual. Não é só físico, é muito mais espiritual do que físico, isso que nós estamos vivendo nesses dias. E Deus está trazendo alguma coisa, algum entendimento. Deus está falando, e Deus quer voltar a habitar no meio da igreja. Deus quer voltar a habitar dentro da sua casa, como foi falado aqui nessa noite. O Senhor quer voltar a entrar dentro da sua casa. Ele quer voltar a andar na tua vida. Ele quer voltar a caminhar com você no trânsito, aonde você estiver, Ele quer voltar a esses lugares com a gente. Israel tinha tudo isso, eles foram para a guerra. Imagina um povo ali, todo exibido, todo cheio de orgulho, porque sabiam que eles iam para a batalha, tinham um grande exército, tinham uma bandeira hasteada, tinham um profeta, tinham tudo, todos os símbolos eles tinham. E disseram, vamos vencer os filisteus. E foram para a guerra, irmão. A batalha se travou, e morreu naquele dia 4.000 homens. 4.000 soldados eles perderam, e tiveram que fugir diante dos filisteus. Retornando ao seu acampamento, a pergunta que não queria calar: por que nós perdemos a batalha? Por que o Senhor nos feriu diante dos filisteus? Ainda culparam o Senhor. E é isso que está acontecendo hoje com a gente. Quando as coisas vão bem, muitas vezes nós dizemos assim, não, é porque eu trabalhei. Se eu estou ganhando um bom salário hoje, é porque eu me preparei, é porque eu sou capaz. Se eu fui promovido, é porque é meu mérito, porque eu fiz por merecer. Se eu conseguir comprar um carro zero, uma casa, é minha conquista, é porque eu conquistei, eu trabalhei, é suor do meu trabalho e tudo mais. Deus me abençoou sim, mas é muito mais eu que fiz do que Deus. Há quem diga isso. Mas agora, Israel estava desse jeito. Temos aqui, temos uma história. Somos um povo que temos uma história. Temos algo muito grande, que carregamos um peso muito grande, e isso assusta o adversário. É como a seleção brasileira, né? Há uns anos atrás aí, as seleções mais antigas colocavam medo no adversário. Quando vestia a camisa amarelinha, nenhuma outra seleção queria jogar com a seleção brasileira. Porque eles tinham medo, porque sabiam que os caras que entravam em campo, eles jogavam futebol, eles davam goleada, iam para cima, era na raça. Hoje, qualquer outra seleção
tenho prazer de jogar contra a seleção brasileira, porque eles não jogam mais nada, são perna de pau, amém? Desculpa você que, né, Donizete, não jogam mais nada, ninguém mais tem medo, ninguém mais tem respeito, mas eles têm ainda aquela coisa que diz assim, não, nós já fomos campeões, nós já jogamos muito, muito bem, mas a história, irmão, não traz vitória para a gente. Histórias do passado, aquilo que aconteceu lá, talvez hoje seja tempo de mudança. E aí assim estava Israel, a história deles, o testemunho deles era muito bom, Deus tinha feito tanta coisa, mas só que Deus não estava fazendo mais. A história da igreja, irmão de Cristo, ela é muito boa. Quando você olha para Atos dos Apóstolos, você quer saber como que é o estilo da igreja primitiva, leia Atos dos Apóstolos, como eles viviam. Acontecia milagres, acontecia curas, acontecia coisas extraordinárias. E há quem pergunta e diz assim, mas por que hoje não acontece mais? Por que não acontece mais esses milagres? O que mais temos que fazer? Temos todos os símbolos, vivemos tudo isso, mas o Senhor muitas vezes não habita, porque muitas vezes os nossos corações estão longe dele. Estamos de corpo presente muitas vezes, mas o nosso coração, a nossa intenção está longe dele. E assim estava Israel. E foram para a guerra, foram para a briga, e perderam a batalha. E quando voltaram da batalha, derrotados, com 4.000 soldados mortos, a pergunta que não queria calar era essa: por que Deus nos derrotou diante dos filisteus? Por que Deus não pelejou por nós? Se nós temos aqui uma bandeira do exército de Israel, se nós temos aqui um profeta chamado Samuel, se nós temos aqui sacerdotes, se nós temos aqui espada, temos aqui tudo que nós precisamos, por que nós perdemos? Até fizemos uma oração antes de nós ir para a batalha, até cantamos um hino antes de ir para a guerra, e perdemos da mesma forma. Será que esta palavra identifica com você como identificou comigo? Às vezes nós cantamos, às vezes nós oramos, às vezes nós pregamos uma linda mensagem, e estamos sendo derrotados, estamos perdendo, estamos muitas vezes sendo atacados e não conseguimos vencer os nossos adversários. Aí a pergunta, mas por que eu estou sendo derrotado diante dessa situação? Se eu estou seguindo o protocolo, muitas vezes eu estou seguindo o protocolo, eu estou tendo o símbolo, mas não estou tendo mais a presença. Aí a questão foi a seguinte: temos aqui tudo isso, mas está faltando aqui a arca de Deus. E a arca de Deus está lá em Siló. Então vamos mandar alguém para buscar a arca de Deus, e vamos trazer para o meio do arraial, e depois nós vamos para a guerra de novo. Então o que está faltando aqui é a arca de Deus, é o símbolo da presença de Deus, está faltando aqui. E lá foi alguém buscar a arca rapidinho. Em poucas horas estava de volta, alguém chegando, e vinham os sacerdotes, Ofni e Finéias, que eram os que carregavam a arca. Os 2 sacerdotes vinham trazendo a arca, e diz a Bíblia aqui, quando a arca chegou no arraial de Israel, eles começaram a cantar tão alto, eles começaram uma empolgação tão grande, num clima de adoração, irmãos, ali, hinos e adoração, e gritos, e tanta coisa, que diz a Bíblia que a terra estremeceu. A terra, agora tu consegue imaginar a força que eles colocaram para poder fazer esse momento de celebração, que a terra chegou a estremecer, que lá no outro lado do vale, aonde estava o arraial dos filisteus, eles escutaram aquele alvoroço, aquele barulho todo, e a terra tremendo, irmãos, com o barulho que eles faziam de tambores e tanta coisa mais, instrumentos, e aquela barulheira toda, eles estavam fazendo tudo isso, que o inimigo lá do outro lado escutou, e ficaram assustados, diz a Bíblia. Ficaram assustados, e diz a Bíblia que eles perguntaram: o que está acontecendo no arraial dos hebreus? Que barulho é esse? E alguém disse assim: não, só pode o Deus deles ter descido no arraial. O Deus deles chegou no arraial, e por isso está acontecendo essas coisas. Então nós seremos derrotados agora. Agora tu consegue imaginar isso? Irmãos, quando nós não temos mais a presença de Deus, nós temos só os símbolos, nós temos só a prática de como nós vamos, como cantamos, como tocamos o instrumento, como prego. Quando eu prego uma mensagem só na prática daquilo que eu aprendi na teoria, e não tenho mais a unção do céu, não tenho mais uma conexão direta com o céu, eu só vivo na prática, irmão, eu só vivo no ritual.
Quando nós viemos para a igreja para fazer um culto que nós já sabemos como fazer, como começamos e como terminamos, seguimos um protocolo, isso não passa somente de algo, uma obra morta que nós estamos fazendo, mas Deus está chamando a sua igreja para entrar em níveis mais profundos nele. Que seja um culto espontâneo, que você aprenda a glorificar, não porque alguém pediu para você glorificar, que você levante a mão para adorar, não porque alguém pediu para levantar, que você adore Ele em espírito e em verdade, aonde você estiver. É esta conexão que precisa haver. A igreja precisa de avivamento nesses dias, mas não vai haver avivamento sem primeiro ter um alinhamento, sem primeiro ter uma organização, e Deus está chamando a sua igreja para um tempo de alinhamento. Você está comigo, sim ou não? Aleluia! Eles cantaram barulho, irmãos. O barulho não significa que Deus está presente. Alvoroço, cantar de estremecer o chão, pregar de fazer cair gente no chão, não significa que Deus está ali, porque tudo isso aconteceu, e eles disseram, não, se a terra tremeu, se esse povo está nessa alegria toda, Deus está com a gente, vamos para a guerra. Prepararam os soldados e partiram para cima, irmão, dos filisteus. E sabe o que os filisteus fizeram lá no arraial deles? Escutaram todo aquele alvoroço, todo aquele auê, todo aquele reteté no arraial dos hebreus, e disseram assim, estamos perdidos, vamos nos tornar escravo deles agora, porque agora o Deus deles desceu presente, está presente com eles, então não tem o que fazer. Tu acha que os filisteus fugiram, irmão? Os filisteus agora se animaram e disseram assim, então agora vamos partir para cima, é por tudo ou nada, não temos mais o que fazer, vamos guerrear até a última gota de sangue sair de nossas veias, vamos partir para a guerra. E foram, irmãos, encontrar, não fugiram, foram para cima. Israel disse assim, não, agora a arca está com a gente, agora temos aqui o símbolo da presença, agora vamos quebrar tudo, agora não tem para ninguém, nós vamos chegar lá e não vai parar um filisteu em pé diante da gente. Meu irmão, levaram uma surra, irmão, levaram a pior surra da vida de Israel. A primeiro confronto que tiveram, morreu, quantos que eu falei? 4.000, diga 4.000. Agora nessa segunda vez, a hora que a arca não estava ali, o símbolo não estava ali, morreu 4.000. Agora que tinha o símbolo da presença, que a arca estava ali entre eles, morreu sabe quantos? 30.000 homens, 30.000 soldados. 30.000 soldados morreram, inclusive até Ofni e Finéias, que eram os sacerdotes de Deus, foram assassinados naqueles dias pelos filisteus. E a arca, sabe o que aconteceu? Tomaram a arca, irmão, pegaram a arca e levaram embora para a sua terra. E Israel, os que sobraram, irmão, fugiram, como que escaparam, como puderam escapar, desesperadamente fugiram. Mas aí alguém pergunta, mas como que pode um exército perder a batalha tendo a presença de Deus ali, tendo a arca ali? Não, irmão, eles não tinham mais a presença, eles tinham só o símbolo. Eles não tinham, porque estava ali naquele caixote, era onde Deus manifestava e vinha como um gesto, como um símbolo para falar com eles. Mas Deus não vinha mais. Mas por que será que Deus não vinha mais? Eles se reuniam para em volta da arca, eles apresentavam aquela arca e Deus não descia mais. Por que Deus não descia mais? Porque os seus corações e as suas mentes tinham se desviado da presença de Deus, não buscavam mais o Senhor de todo o seu coração. E eu pergunto, você que está em casa nessa quarentena, que está acompanhando nas redes sociais, os cultos online, tanto aqui da comunidade como eles pastores que estão aí ministrando, é constante, você entra ali nas redes sociais, ali tem N pastores, N igrejas fazendo culto, com vários estilos de culto, uns igual a gente, outros diferente da gente, mas estão lá fazendo o seu melhor, o que pode fazer. Aí eu pergunto, será que nós não estamos intoxicados com tudo isso? Será que a nossa mente não está intoxicada num ritual, num ritmo que nós estamos ali seguindo somente um ritual, algo prático, uma oração prática, e não temos mais ficado sozinhos com Deus para escutar o que o coração dele está dizendo nesses dias? É isso que Deus está querendo da sua igreja, irmãos. Deus quer falar com cada um de nós, Deus quer falar com você, mas tem coisa que Ele não vai falar com você em público, tem coisa que Ele vai falar com você no secreto. Tem coisa que Ele só vai falar com você, mas para Ele poder falar com você, vai precisar haver um distanciamento social, talvez, como esse está acontecendo.
e você ficar sozinho, e você colocar a tua vida em busca da presença dele. Israel tinha tudo isso, e agora Israel foi derrotado. A arca de Deus foi tomada. Eles não tinham mais o símbolo, eles não tinham mais um exército, eles não tinham mais fama, parece que tudo estava, mas a promessa permanecia. A promessa ainda permanecia. Eles perderam o exército, perderam bandeira, perderam a arca, perderam o sacerdote. O profeta ficou, e a promessa também ficou. Às vezes você já perdeu tanta coisa, mas eu quero dizer que a promessa de Deus ainda está de pé na sua vida. Pode ter perdido tudo, pode ter perdido até tuas forças esses dias, mas a promessa de Deus ainda está de pé. Agora o que acontece? O alvoroço corre pela nação de Israel. Israel está derrotado completamente diante do seu adversário, e sem força para se reerguer. Quando a notícia chega na cidade, está lá o sacerdote Eli, que era o pai de Ofni e Finéias, que eram os dois sacerdotes que era para substituir Eli quando morresse. Porque Eli já estava velho, já estava cego, não tinha mais, não enxergava. Mas os seus filhos, agora aqueles que iriam substituir ele como sacerdote, tinham morrido. Morreram primeiro do que ele. Quando a notícia chega na cidade que a arca de Deus foi tomada e que os seus filhos foram mortos, ele cai da cadeira que estava sentado e acaba morrendo. Israel passa agora a viver o caos. Passa a viver o caos, a desgraça, o sofrimento, a perseguição, porque agora a arca de Deus não estava mais entre eles, agora estavam todos perdidos. O que eu quero pensar com você, irmãos, em relação a isso? É que às vezes nós, como igreja, como já falei, nós temos todos os símbolos, e nós seguimos um protocolo, e nós acostumamos ir para a igreja. A ceia, nós acostumamos tomar ceia uma vez por mês. Se tornou um hábito, se tornou um costume, que para alguns é assim, não, se eu tomar eu tomo, se não tomar também não tem problema. Se eu for lá tomar, algo assim que a gente está, se eu estou na igreja eu tomo a ceia, se der para mim na ceia eu vou na ceia tomar a ceia, se não der também não tem problema, não me vai fazer falta, eu sigo uma vida rotineira, se eu orar hoje tudo bem, se não orar também não vai ter nenhum problema. Ficou algo mecânico, a igreja está funcionando, mas nem tudo aquilo que funciona cumpre o seu propósito. Tem coisas que funcionam, mas não cumprem o propósito que nasceu para cumprir. Um carro, por exemplo, ele pode até funcionar. Qual que é o propósito do carro? É transportar você. Você que veio de carro para a igreja hoje, está aí o seu carro esperando você. A hora que você chegar ali e funcionar ele, engatar a primeira, desembriar, soltar, ele vai andar. E vai cumprir o propósito que é levar você de volta para casa. Mas se chegar alguém ali agora e arrancar as 4 rodas do seu carro, você vai fazer ele funcionar, ele vai funcionar, mas ele não vai cumprir o propósito de levar você para casa. E se você só funcionar ele e não engatar marcha, ele não vai andar, ele não vai cumprir o propósito. Nem tudo aquilo que está funcionando, irmãos, está cumprindo o seu propósito. Foi essa coisa que Deus falou comigo, algo que Deus tocou meu coração em relação a isso, que muitas vezes a igreja está funcionando como igreja, está funcionando um culto, mas não está cumprindo o propósito de igreja, porque não estamos vivendo os princípios da palavra de Deus, e Deus está chamando-nos para esse tempo, para nós voltar o nosso coração, e cumprir o nosso propósito como igreja. Às vezes você é um cristão, é um crente, mas está cumprindo o propósito de cristão? Como está a sua vida? Como está sendo as suas obras? Está cumprindo o propósito de um cristão? Mas o que é o propósito de um cristão? Então você precisa buscar mais. Então você não é cristão. Se você não sabe ainda o que é o propósito de um cristão a cumprir, então significa que você não entendeu nada. Então Deus está querendo nos trazer nesses dias para nós cumprir o nosso propósito, não só para funcionar. E a minha oração tem sido nesses dias, irmãos, eu não quero só funcionar como igreja, eu não quero que essa comunidade aqui só funcione como igreja, eu quero que essa comunidade cumpra o propósito de igreja, amém? E se não, irmão, não tem sentido nós estar aqui, não há sentido algum nós continuar fazendo culto,
Não há sentido nós estar aqui fazendo uma pregação, fazendo um discurso, trazer um pessoal para cantar louvores aqui, se nós não cumprir o nosso propósito de igreja. Nem tudo aquilo que funciona cumpre o propósito. É o que podemos ver aqui. Israel funcionou, mas não cumpriu o propósito. Por quê? Porque Deus não estava ali. Mas eles não eram povo de Deus? Eram povo de Deus, tinham promessa de Deus, mas só que Deus se retirou. Por que Deus se retirou? Porque eles até, quem sabe, faziam o seu ritual, faziam os seus cultos, faziam os seus sacrifícios, mas Deus não vinha mais no sacrifício. Por que Deus não vinha mais? Porque aquele sacrifício que eles faziam, não era sacrifício para Deus, faziam por causa de um ritual que tinha, faziam por causa de um hábito que tinha, de uma tradição que tinha. Tem que ir no culto? Então eu vou para o culto. Já que estão insistindo para ir, então eu vou no culto. Mas não vim para oferecer um culto, eu só vim para cumprir um ritual. É que nem o funcionário ir para a empresa, só chegar lá na empresa, bater o cartão ponto, entrar para dentro e não trabalhar. Não vai resolver nada, ele pode ficar o dia inteiro lá dentro da empresa, mas o propósito dele dentro da empresa, o que é? É ele ir lá e prestar o serviço. E nós como igreja também, irmãos, nesses dias, vamos ter que aprender. Temos que aprender a vir não para assistir um culto, é para oferecer o meu culto. Então aqui eu venho para mim oferecer esse culto. Mas a minha preparação, esse culto aqui não é para preparar-me para mim adorar a Deus amanhã, não. Esse culto aqui, eu tenho que estar aqui no domingo para mim oferecer o meu culto. Eu me preparei na segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, preparei-me para mim poder oferecer um culto a Deus. O grande problema é que a gente não se prepara para oferecer as coisas para Deus. Quando você vai fazer uma oferta, você precisa preparar esta oferta. Não é só você pegar o que dá na telha e dizer assim, eu preciso preparar esta oferta. Senhor, eu vou preparar esta oferta. Esse mês eu ganhei tanto, então esse mês eu vou preparar esta oferta, esse sacrifício eu vou preparar para oferecer a Ti. Eu vou preparar um tempo de oração, um espaço de oração, vou preparar um tempo de jejum, preparar um tempo para mim poder ler a Bíblia, vou preparar um tempo para mim estar um pouquinho a sós com Deus, vou preparar-me para mim poder chegar à igreja e poder adorar o Senhor. Se nós vamos abrir as portas da igreja de volta e tudo vai voltar a funcionar de novo, como antes estava, e vamos seguir no mesmo ritmo. E daí Deus lá na frente vai ter que preparar outro vírus piores do que coronavírus para poder parar a igreja, para alinhar a igreja de novo. Deus não quer isso, irmãos. Deus Ele quer que a sua igreja entenda. Então acorda nesses dias, igreja, desperta nesses dias e vamos nos apresentar a Deus, vamos nos oferecer esse sacrifício vivo ao Senhor nesses dias. Fica de pé na presença do Senhor. Essa palavra, irmãos, eu confrontei-me com ela me confrontou e eu fiquei confrontadíssimo com ela. Palavra meia dura. Eu queria até trazer algo mais light aqui, nesse tempo aí, para dizer assim que vai dar tudo certo para você. Mas não vai dar tudo certo se nós não alinhar o nosso coração, irmão. Se nós não parar de fazer algumas coisas, se nós não voltar o nosso coração para os céus, nós vamos continuar perdendo diante dos filisteus. Mesmo com o símbolo, mesmo oferecendo um culto, pastor, mesmo eu dizimando, mesmo eu ofertando, ainda vou perder, mesmo eu orando, ainda pode. Porque eu cantar, eu orar, eu ler a Bíblia, irmão, talvez isso não vai atrair a presença. O que vai atrair a presença é quando eu obedecer. Não vou atrair a presença de Deus quando eu pego a minha Bíblia para ler. Eu atraio a presença dele quando eu começo a obedecer o que eu li. Você está comigo, sim ou não? Amém? Quando eu começar a praticar aquilo que eu li, quando eu começar a viver aquilo que eu canto, quando eu começar a viver aquilo que eu prego, então isso começa a atrair a presença dele. E quando está a presença dele, irmãos, no arraial, não existe derrota. Todas as vezes que Deus estava presente com eles, eles não perderam a batalha. Teve algumas guerras, irmãos, que eles nem precisaram sujar suas espadas de sangue. Quando Deus estava com Josafá alinhou a igreja, alinhou o seu exército, colocou em alinhamento, disse assim, antes de nós ir para a batalha, nós vamos começar a adorar o Senhor. Em vez de ele preparar os soldados, colocou levitas na frente do exército. E disse, vamos começar a cantar, vamos marchando e dizendo, glórias a Deus, adorando o Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor, bendito é o Senhor.
exaltada a sua majestade. E lá ia aquele exército, levitas na frente e o exército atrás, batendo seus tambores de guerra, marchando em direção ao inimigo, que era muito mais poderoso do que ele. E quando chegaram lá no deserto, já estava todo mundo morto. Guerrearam entre si, irmão, se mataram, se estranharam entre eles lá, e começaram a entrar em conflito e se matar, irmão. É assim que acontece, quando Deus está no meio de nós, quando Deus está com a gente, irmão. Deus coloca confusão no arraial do inimigo, o inimigo se mata sozinho. Então não se preocupe com aquelas pessoas, irmãos, que fazem mal a você, que torcem pelo seu mal. Se preocupe em atrair a presença de Deus para a sua vida, porque se Deus estiver com você, irmão, Deus vai colocar confusão lá no arraial do inimigo, e por si só serão destruídos. Eles não precisaram nem sujar suas espadas. Por quê? Porque Deus estava entre eles. Agora aqui, nós vimos aqui que eles tinham tudo para dar certo, mas não deu. A arca estava ali, mas era só um símbolo. E às vezes a igreja está lutando só com os símbolos, só com o ritual. E por isso que muitas vezes nós estamos perdendo. Mas Deus está chamando nós para dias de alinhamento. Fecha teus olhos, e que esta palavra ela possa trazer uma crise em você, possa fazer você pensar nessa noite como que está sendo a sua vida, como que está sendo. Como que você está oferecendo os teus cultos diários ao Senhor? Como que está sendo a sua vida nessa quarentena, nesse afastamento social? Você está ansioso para voltar a adorar a Deus? Ou você não está nem aí? Já está até acostumando a ficar em casa, né? Até está tão bom ficar aqui na poltrona, assistindo os cultos online, distância, não preciso sair de casa, estou no aconchego da minha casa. Olha, irmão, não acostuma não, cara. É o meu conselho que eu dou a você, não acostuma não. Parte para a guerra, irmão, vai buscar o Senhor. Desperta dentro de você o desejo de você partir para cima, de você ir, de você estar ansioso. Tem que criar expectativa, irmão. Tem irmãos que estão ansiosos, tem irmãos que falam comigo, pastor, eu não vejo a hora de voltar. Mas não pode estar aqui, porque são pessoas que estão na faixa de risco, não pode estar aqui com a gente. Mas a chama está acesa no coração, não vê a hora de voltar, está ansioso. E assim, é essa expectativa que nós temos que ter. Hoje é dia de eu estar lá para adorar o Senhor. Agora é o meu momento de adoração ao Senhor. Coloca na sua agenda e faça uma agenda de compromissos com Deus. Você não tem uma agenda aí que você faz? Tenho compromisso amanhã, marquei um médico, marquei com fulano, marquei com psicólogo, marquei não sei com quem, horário marcado. Marca um horário com Deus também. Meu horário é 3 horas da tarde, então 3 horas da tarde eu vou estar buscando o Senhor, e nesse tempo ninguém vai me tirar da presença dEle. Faz uma agenda de buscar o Senhor, e cria expectativa para você adorar a Ele, para você ver se não vai voltar a alinhar as coisas que está atravessado na tua vida aí, que não está dando mais certo, vai começar a dar certo em nome de Jesus. Para algumas pessoas, deixa eu te falar isso, não vai dar certo porque você está assistindo um bom culto, não vai dar certo porque você está ouvindo uma boa pregação, porque tem um pastor ungido orando por você. Não vai resolver, irmão. Tem algumas coisas que só vai dar certo quando você começar a praticar a palavra de Deus, que você começar a ficar sozinho com Ele e começar a buscar a presença dEle. Pastor, eu estou lendo um livro agora que está me empolgando, é um livro que está me instruindo. Tudo bem, isso te ajuda, continua lendo, mas não faça disso o teu escape, não faça disso a solução para a tua vida, porque a maior solução nesses dias é a igreja se conectar com o céu, é ouvir o que o céu está dizendo. Meu Deus, tem alguém entendendo isso aqui nessa noite? Se tem alguém que está entendendo o que Deus está falando, então adore o nome dEle nessa noite. Estamos muitas vezes conectados, informatizados com tanta coisa. Tem gente que sabe até o número de mortos que já morreram nessa pandemia, e está acompanhando tudo, mas não conhece nada da palavra de Deus, não está conectado com o céu. Deus está falando e não está mais ouvindo a voz de Deus. Até quando isso vai acontecer com a igreja de Cristo nesses dias? Meu Deus, Deus está trazendo a sua igreja para um tempo de alinhamento. Desperta a igreja do Senhor nesses dias. Conecte-se com os céus. Eu amo sua Só que para você se conectar com o céu,
Você vai ter que se desconectar um pouquinho da horizontal, meu irmão. Ah, mas é muito sacrifício, pastor, ficar uma hora sem estar conectado nas redes sociais. É muito difícil, pastor, ficar um dia desconectado com as coisas da terra. Ah, é muito difícil, é claro que é. A nossa vida já está uma rotina, né? Estamos andando nesse embalo e não podemos mais parar com isso. E Deus está nos chamando, vamos parar, vamos desconectar da horizontal e nos conectar na vertical com Ele. E Ele vai vir, e quando Ele vir, irmão, quando Ele vir descer no nosso arraial, quando Ele entrar no nosso arraial, não tem para ninguém. Aí sim nós vamos vencer a batalha. Não vai nem precisar você guerrear. Ele vai guerrear as tuas guerras. Mas Ele não vai guerrear as tuas guerras só porque você está ouvindo uma boa pregação, só porque você está assistindo uma live bonita de alguém que fala bonito. Isso não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar o cenário da sua vida, é quando nós atrairmos a presença dEle. Aleluia. Às vezes vai ser preciso jogar o símbolo fora. Temos o símbolo, mas não temos mais a presença. Adore o Senhor aí com essa canção. Ah, Espírito Santo. Ah, meu Deus, eu acredito, Pai, que nós estamos vivendo um tempo, Deus, de alinhamento. Eu acredito, Espírito Santo, que nós precisamos humilhar o nosso coração diante de Ti nesses dias. Ah, Senhor, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Espírito Santo, adore Ele. Envolva com tua glória e poder, tua majestade é real. Meu Deus, tua voz ecoa em meu ser. não estamos perdendo, irmão, pela ausência dos símbolos. Estamos perdendo pela ausência da presença dEle. Tua majestade é real. É por isso que a igreja hoje, tua voz ecoa em é por isso que a igreja hoje está encurralada, irmão. Porque nós estamos vivendo dias, irmãos, perdendo muitas batalhas. Quem sabe você está perdendo muitas batalhas na tua vida aí. Não é pela falta de símbolo, não é pela falta de ritual que a gente faz. A gente está no ritual, a gente pratica, a gente toma ceia, a gente dá dízimo, a gente dá oferta, a gente ajuda o pobre, o necessitado, mas estamos perdendo. Que muitas vezes estamos fazendo algumas coisas somente, mas não estamos praticando a verdadeira palavra, a essência da palavra de Deus. E Deus está nos chamando nesses dias para nós alinhar o nosso coração com Ele. Oh Espírito Santo, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti nessa noite. E queremos pedir perdão a Ti, Deus, pelas nossas negligências, Senhor. E pedimos que o Senhor traga para a Tua igreja o temor em nosso coração, Pai, para que possamos viver dias, Pai, de alinhamento contigo, alinhar o nosso coração com os céus, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, Pai, nesses dias. E podemos parar de perder a batalha, porque muitas vezes, como Israel perdeu esta batalha, Pai, nós também estamos perdendo. Precisamos, Pai, nos levantar na força do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Bem bonito, bem forte. Oh Espírito Santo.